E se quase tudo que a gente aprendeu sobre dinheiro estiver na verdade errado? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro que simplesmente virou o jogo da educação financeira no mundo todo. Pai Rico, Pai Pobre. Olha só essa frase. Os ricos não trabalham por dinheiro. Soa estranho, né? É a primeira ideia bombástica que o Robert Kiyosaki apresenta. E a pergunta que fica é, se eles não trabalham por dinheiro, o que eles fazem então? É isso que a gente vai entender. E o jeito que o autor achou para explicar isso foi genial. Ele nos coloca bem no meio de um conflito de ideias representadas por duas figuras paternas. De um lado, o caminho da segurança, do outro, o da liberdade. E a forma como cada um enxerga o mundo, bom, isso muda tudo. Vamos conhecer os dois lados. De um lado a gente tem o pai pobre, o pai biológico do autor. Um cara super inteligente, cheio de diplomas, que seguia a cartilha: estude, arrume um bom emprego, se aposente com segurança. Já do outro lado, o pai rico, o pai do melhor amigo dele. Ele nem terminou o ensino médio, mas olha, ele entendia do jogo do dinheiro como poucos. Eram dois mundos completamente diferentes. E qual é a primeira grande lição do pai rico? É sobre uma armadilha. Uma armadilha invisível, onde a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nem se dar conta. A armadilha que basicamente impede que elas enriqueçam. Essa armadilha se chama corrida dos ratos. É um ciclo que funciona com base em duas emoções muito fortes: o medo de não ter dinheiro para pagar as contas e, ao mesmo tempo, o desejo de comprar as coisas que o dinheiro pode oferecer. Um carro melhor, uma casa maior, parece familiar, não é? E o ciclo é mais ou menos assim. Acorda, vai trabalhar, recebe o salário, paga as contas e pronto, o dinheiro acabou. E aí, o que acontece? A pessoa precisa continuar trabalhando, muitas vezes mais, para pagar mais contas no mês seguinte. É uma esteira que não para e que pode durar uma vida inteira. Então, como é que se sai disso? A resposta do pai rico é uma verdadeira virada de chave na nossa mente. Em vez de passar a vida trabalhando por dinheiro, o objetivo é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Parece simples, né? Mas essa pequena mudança de perspectiva, ela transforma tudo. Tá, mas na prática, como se faz o dinheiro trabalhar? O segredo todo está em entender a regra número 1, a regra de ouro da riqueza. E essa é uma única regra que, se for bem entendida, pode de fato mudar um futuro financeiro por completo. Primeiro, vamos definir o que é um ativo. É bem simples. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no bolso. Pensa num apartamento que gera um aluguel todo mês. Isso é um ativo. E um passivo é o contrário. É tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. Pensa na prestação de um carro financiado. Todo mês sai dinheiro para pagar. Isso é um passivo. E aqui está o pulo do gato. Os ricos passam a vida acumulando ativos. Enquanto isso, a classe média e os pobres acumulam passivos, muitas vezes com a perigosa ilusão de que estão comprando ativos. Essa confusão é basicamente a origem de muitos problemas financeiros. Dá uma olhada nesse esquema, ele mostra tudo. Na coluna dos pobres, o dinheiro entra pelo emprego e sai direto para as despesas. Na classe média, o dinheiro entra e vai para os passivos, a casa, o carro, que geram mais despesas. Agora, olha a coluna dos ricos. A renda deles vem dos ativos. E o que eles fazem com essa renda? Compram mais ativos. É um ciclo que se retroalimenta e faz a riqueza crescer sozinha. Isso nos traz a pergunta mais polêmica do livro: a casa própria, que é o grande sonho de consumo de tanta gente. Ela é mesmo um ativo? Ou será que, na verdade, ela é o maior passivo de todos? Uma máquina de tirar dinheiro do bolso todo mês, com impostos, manutenção e financiamento. Fica aí a reflexão. Certo, então o foco tem que ser comprar ativos. Mas como fazer isso se a pessoa precisa de um emprego para pagar as contas? A resposta está em saber diferenciar duas coisas que quase todo mundo acha que são a mesma. O livro deixa muito claro. Uma coisa é a profissão, outra coisa é um negócio. A profissão é o que se faz para ganhar o salário e pagar os boletos. O negócio é aquilo que se constrói aos poucos, que é a coluna de ativos. Então a estratégia é bem direta. Manter o emprego sim, mas usar uma parte do salário não para comprar mais passivos, mas para cuidar do próprio negócio. Ou seja, investir em ativos de verdade, como ações, imóveis para alugar, qualquer coisa que gere mais renda. Mas no final das contas, depois de falar de todos esses ativos, o livro defende que existe um que é assim infinitamente mais poderoso e valioso do que todos os outros juntos.
É só pensar naquela galera que ganha na loteria e, poucos anos depois, está sem nada de novo. Isso prova um ponto central do livro. Dinheiro na mão de quem não tem inteligência financeira simplesmente some. É o conhecimento que segura e multiplica a riqueza. E com isso a gente chega na lição final, a mais importante de Pai Rico, Pai Pobre. O maior ativo que alguém pode ter não é um negócio, não são ações, é a própria mente. Investir em conhecimento, treinar a mente para entender como o dinheiro funciona, isso sim tem o poder de criar uma riqueza que nenhum emprego jamais poderia dar. E para fechar, fica a pergunta. A mente está sendo treinada para ver o mundo pelos olhos do pai pobre, focada só no salário e na segurança? Ou ela está sendo treinada para enxergar as inúmeras oportunidades de construir ativos e liberdade, como fazia o pai rico? No fundo, a escolha de como treinar a mente é o que define todo o resto.